Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. É um prazer ter a sua companhia em mais um programa. No mês de junho foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, data em que somos incentivados a lembrar da importância do ato que pode salvar tantas vidas. E no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a área da medicina que trata das doenças do sangue e como nós podemos preveni-las. O meu entrevistado é o médico hematologista, oncohematologista e também professor do Centro Universitário de Caratinga, Dr. Thales Miranda. Seja bem-vindo, Dr. Thales. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Acho muito importante, inclusive, como você iniciou falando da questão do Dia Mundial da Doação de Sangue, o mês de junho que passou, que é o comemorado Junho Vermelho, justamente para incentivar essa doação, que é algo tão importante, né? Exatamente. E que eu estava até lendo a respeito, Thales, que o mês de junho ele é escolhido porque é o mês que tem uma queda na doação de sangue por conta do frio aqui no Brasil, inclusive estavam falando sobre isso. E então eles estipularam, né, essa data para poder fazer essa conscientização a respeito da importância desse ato. Traz tanto nesse aspecto, mas eu acho que é importante a gente, não só em junho, né, mas estar conscientizando sempre, porque tem realmente alguns meses, algumas épocas do ano que tem essa relação. Uma relação importante que tem é o mês de fevereiro, né, relacionado com o carnaval, em que se perde muitos doadores aí também nessa época do ano. E os hemocentros, né, aqui em Minas Gerais, que a gente tem maior representação, o Hemominas, às vezes tem muita dificuldade, com uma demanda muito alta de hemocomponentes e uma dificuldade de conseguir, o que pode prejudicar muitas vidas, né? E a importância dessa conscientização. Com certeza. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da conscientização, mas primeiro, Thales, eu queria falar a respeito da hematologia, para a gente trazer um pouquinho um panorama, né, sobre essa área da medicina, que é a sua área de atuação. Afinal de contas, o que faz um médico hematologista? Então, médico hematologista, o nome ele vem justamente do grego, né, hematos, de sangue, que vem do sangue, né, é justamente o médico que cuida das doenças relacionadas ao sangue, aos hemocomponentes, né, às células sanguíneas, e também aos órgãos que estão relacionados com ele, que é a medula óssea, que é o centro produtor das células do sangue, e assim como o sistema linfático, né, linfonodos, baço. Então, tudo que está relacionado a algum desses componentes é de caráter da parte da hematologia mesmo. Vamos para a gente especificar melhor, então, para o pessoal que está nos acompanhando, quais são as doenças que são tratadas pelo hematologista? Na hematologia, a gente tem um espectro muito amplo de doenças. A gente tem desde doenças benignas, que aí, inclusive, é a maior prevalência são das doenças benignas. Benignas como assim? É que não são câncer, nesse quesito. E aí entra aí as mais diversas anemias, que são várias possibilidades. A gente tem distúrbios de plaqueta, distúrbios da parte de leucócitos, que são as células brancas do sangue, a parte da imunidade. A gente também tem aqueles distúrbios relacionados à trombose, então distúrbios que aumentam o risco de trombose de um paciente, assim como o inverso, né? A gente tem doenças que aumentam o risco de sangramento. Então, na parte que a gente considera benigna, a gente tem isso. Mas a gente vai no espectro também para as doenças malignas, né, que é a oncohematologia, que aí vai desde neoplasias, que a gente fala de mieloproliferativas, polissemia vera, trombocitemia essencial, leucemia mieloide crônica, até as próprias leucemias agudas, né, que é o grande pavor das pessoas que morrem de medo. Sempre que encaminham, inclusive, para hematologia, muitos pacientes já chegam com certo pavor. Nossa, doutor, será que eu estou com leucemia? E não é bem assim. Claro que a gente tem uma certa prevalência dessas doenças, mas a grande maioria das doenças hematológicas não cursam com malignidade. Verdade, doutor Thales, a gente sabe que hoje a medicina preventiva ela tem vindo com muita força, as pessoas têm cada vez mais procurado se conscientizar da importância da prevenção em relação à saúde. Eu queria saber, assim, em relação à hematologia, quando que eu devo procurar um hematologista? Porque muitas pessoas, às vezes, só esperam ir a uma determinada especialidade médica quando surge um problema, né? Exato. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da prevenção. Dentro da hematologia, acaba que muito do que é
passado para um acompanhamento hematológico são de pacientes que fazem exames de rotina mesmo com muitas das vezes outros médicos. Certo. E aí encontram alguma alteração no hemograma, que sim. muitas dessas alterações podem ser silenciosas, tá? Além disso, também o que a gente pode encontrar de pacientes procurando a gente por sintomas das próprias células baixas. Então, plaqueta baixa aumenta o risco de sangramento, leucócitos baixos aumenta o risco de infecções de repetição, e a própria hemácia baixa, que é a anemia, vai gerar sintomas de cansaço, dor em peso em membros inferiores, pode ter algum relacionamento também com queda de cabelo, unhas quebradiças, que pode estar relacionado com alguma falta de algum componente que também cursa com anemia. E nesse quesito a gente acaba perdendo muito a possibilidade de prevenção, porque já que é muito encaminhado já nos pacientes com sintomas, a gente deixa de fazer uma avaliação rotineira desses pacientes. Então, o ideal, seja com o próprio hematologista ou às vezes até com o clínico mesmo, passar uma avaliação anual, fazer um acompanhamento, principalmente secundário a algum sintoma mais específico que o paciente possa ter também. E na questão da prevenção, dentro de hematologia, além de alimentação, que eu acho que é uma das coisas primordiais, que é ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, uma das coisas fundamentais também é a atividade física, que é o que vai fazer toda a diferença aí para evitar progressão de doenças. Exatamente. Então, cuidar da alimentação, ter uma rotina de atividades físicas e manter os exames em dia, né? No mínimo anualmente. Quais seriam os principais exames, Dr. Tales, que a gente deveria fazer anuais para a gente poder prevenir essa questão hematológica? Dentro da hematologia, o que a gente observa de progressão de doença é o hemograma. O hemograma é o básico. Tá? Claro que em pacientes que têm por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que aumenta risco para anemia, por exemplo, a gente tem que fazer um acompanhamento dos índices de ferro, do índice de vitamina B12, alguns outros componentes. Mas isso, claro, que varia de paciente para paciente, isso é muito individualizado. Não tem como fazer uma receita de bolo para todas as pessoas. Com certeza. Agora, quais são os principais tratamentos da hematologia? Igual eu falei, dentro da hematologia, o mais presente é a parte benigna. Então, entra o mais comum no consultório são as anemias. E das anemias, a mais prevalente é a ferropriva, é a anemia pela falta de ferro. Isso tudo é tratado com vitaminas, seria? Isso, nesse caso, uma anemia ferropriva, por exemplo, a gente faz reposição do ferro, seja ele por via oral ou por via venosa. Existem as indicações, eu reparo muito na minha prática, pessoas recebendo ferro por via venosa sem necessidade. E existem alguns riscos, é mais invasivo, riscos de anafilaxia, sendo que idealmente a gente sempre tem que priorizar a via oral, que é a via que o nosso organismo vai fazer a absorção, a que a gente vai respeitar melhor o organismo, claro. Então a gente tem essas indicações bem definidas. E baseado nessa reposição, ela vai ser para melhorar o quadro da anemia. Sim. Mas, por exemplo, só supondo na parte da ferropriva, que é a mais comum, se a gente só repor, esse paciente vai recorrer. Por quê? A gente sempre precisa investigar perda de ferro para o organismo. E a gente perde ferro por meio de sangramentos. Então é o que eu falo. Anemia não é igual a só repor. Igual também não é igual somente a ferro. Existem várias outras causas de anemia. Existe deficiência de vitamina B12, que pode ser por falta de alimentação da carne vermelha ou dificuldade do próprio organismo de absorver, que a gente tem que investigar. Pode ser por doença renal, quadros inflamatórios, hipotireoidismo. Então, assim, vai uma gama de coisas que a gente tem que variedade de opções que podem estar relacionadas a essa doença. Exatamente. E aí, pacientes chegam para mim, por exemplo, uma coisa que já é com medo. Porque às vezes tem uma anemia, que às vezes não é ferropriva, que apesar de ser a mais comum, a gente tem várias outras. Aí outros colegas tratam sempre com reposição de ferro, não melhora, já chegam desesperados. Porque tem a falsa... ideia de que vai virar leucemia. Exatamente. E isso é muito comum. Isso que eu ia já te perguntar. Doutor, uma anemia pode virar leucemia? Então, não. Na verdade, não. Depende, digamos assim. Por quê? A anemia, em geral, não vira.
Uma anemia por falta de ferro, por deficiência de B12, por essas causas que eu falei, elas não vão virar uma leucemia aguda. Isso é uma crença popular. A gente só tem que tratar adequadamente. Por que as pessoas acreditam muito que a anemia pode virar leucemia? Porque alguns tipos de anemia, como as mielodisplasias, que também são raras, podem ter essa transformação, mas isso não é regra, é exceção. E porque a própria leucemia aguda ela pode abrir um quadro como anemia. Então, descobriu anemia e foi investigar, era leucemia. Entendi. E aí tem essa relação. E às vezes foi o caminho inverso, né? Exatamente. Mas já existia a leucemia. Exatamente. Importante isso, bom saber. Bom, doutor Tales, vamos continuar conversando daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Você não sai daí que Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre doenças do sangue, conhecendo um pouquinho da área da hematologia. Estou conversando aqui hoje com o Dr. Tales Miranda, que é hematologista e oncohematologista e também professor universitário aqui em Caratinga. Dr. Tales, quais são os sinais e sintomas das doenças hematológicas e oncohematológicas? Tenta definir para a gente separadamente sobre cada uma delas. Então, Fernanda, como eu tinha citado, as doenças hematológicas, na grande maioria das vezes, elas apresentam os sintomas relacionados à alteração das células do sangue. Então, vão estar relacionados com a redução dessas células. Redução da plaqueta aumenta o risco de sangramento, então o paciente começa a aparecer roxos pelo corpo, sangramento no nariz de forma repetida, importante, que não para rápido. Então, isso a gente tem que investigar, porque pode estar relacionado. Pacientes com quadro de cansaço, fraqueza, aquele desânimo que não consegue fazer nada, uma palidez associada a dor em peso em membro inferior, que pode estar relacionado com algum quadro de anemia. E o quadro da imunidade mesmo, alteração da imunidade, então infecções de repetição recorrentes. Isso pode estar tanto relacionado com as doenças benignas, como também a muitas das doenças malignas. Mas a gente tem algumas na oncohematologia também, como por exemplo os linfomas, que eles podem não apresentar dessa forma, mas sim como tem um acometimento dos gânglios, né, dos linfonodos, eles podem apresentar com aumento de massas. Então, aumento de massas pescoço, região axilar, inguinal, pode aumentar baço. Então, principalmente massas que são mais endurecidas, a gente tem que pensar, isso pode estar relacionado com algum linfoma, que é um câncer, um dos tipos de câncer dentro da hematologia. Se a pessoa identificou algum sinal, como você falou, em relação a gânglios, né, tanto no pescoço, axila, nessas regiões que você citou, o ideal seria procurar um médico, fazer um exame para avaliar, né? Exatamente. E o mais rápido possível. O aumento de gânglios, ali que a gente chama de linfonodomegalia, essas massas que formam, elas podem ser de crescimento rápido e doloroso, que muitas vezes está relacionado com infecções, quadros infecciosos podem aumentar, mas muitas vezes também, principalmente aquele crescimento que não é tão rápido, mas está crescendo bem, mais endurecido, pode estar relacionado com alguma coisa neoplásica, mas maligna. Então, independente da forma de crescimento, está percebendo que está crescendo algum caroço, principalmente nessas regiões, é sempre importante passar por uma avaliação médica. E quais são os exames para poder constatar, né, identificar o que seriam esses crescimentos aí? Nesses casos, o primordial, o exame físico, já vai ajudar o médico a entender um pouquinho se está mais voltado para um quadro inflamatório infeccioso ou neoplásico. Então, no próprio exame clínico já dá para ter uma noção. O próprio exame clínico, eu brinco que a clínica é soberana, né? Já a medicina precisa resgatar isso. Então, muitas vezes a gente já consegue fazer essa definição. E quando há suspeitas mais fortes, aí nesses casos é biópsia. A gente precisa biopsiar essa massa. Biopsiar. Entendi. Muito bom. Dr. Tales, a gente estava falando a respeito de medicina preventiva e agora eu quero falar mais uma vez sobre isso, porque você, junto com outros 2 médicos aqui de Caratinga, estão inaugurando uma clínica, né, que é a Ressoe, e que vem trazer um pouco dessa proposta, né, da medicina preventiva, de tratar o princípio e não o fim
das doenças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa proposta que vocês vão estar trabalhando juntos também lá na Ressoe. Certo. A Clínica Ressoe nasceu, eu até brinco, que parece que era um sonho internalizado de cada um de nós três. Meu, da Samira, oncologista, e do Gabriel, nefrologista. E que, de repente, a Samira expôs isso a gente e juntou, casou perfeitamente. Que é justamente essa vontade de trazer o cuidado com o paciente, de uma relação médico-paciente em que a gente priorize a escuta, o exame físico, entender de fato quem é aquela pessoa, não somente a doença ou aquilo que ele está apresentando. Porque assim a gente não consegue não só tratar muitas vezes o que o paciente já apresenta, mas a gente também consegue abordar outros aspectos para evitar outras doenças, evitar a progressão daquilo que ele procurou a gente também. E não só necessariamente pacientes que estão doentes, mas justamente a prevenção como um todo. O que a gente pode fazer para acompanhar e melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde dessa pessoa. Então foi com esse propósito que nós nos unimos e agora estamos aí, graças a Deus, inaugurando Ressoe. Agora no mês de julho, viu, gente? Fica aí para vocês essa novidade que a gente traz aqui no Total Talentos e Negócios, que é a Ressoe, que vai funcionar ali no bairro Santa Zita, né? Exatamente. Fica ali no Odon Office, na rua Antônio Simin, número 130, aquele prédio em frente ao fórum, lá no Santa Zita. Muito bem localizado, fácil de acesso, né? Muito bom. Exatamente. Vamos falar agora a respeito de doação de sangue, que foi o nosso tema, né, inicial aqui do programa. Estamos lembrando da importância da doação de sangue. Doutor Tales, por que as pessoas ainda têm tanto receio, ou talvez preguiça, digamos assim, medo de doar sangue? A grande maioria das vezes por desconhecimento, de fato. E em alguns casos, como aqui na nossa região, também tem o empecilho da distância, porque a gente tem algumas campanhas que o Hemominas vem até Caratinga, mas isso costuma ocorrer de 1 a 2 vezes no ano. E nas demais datas, as pessoas precisariam se deslocar até Governador Valadares ou até Manhuaçu para fazer. Então, isso prejudica um pouquinho na nossa região. E fica um pouquinho do receio, o medo de, nossa, o que eu posso encontrar? Será que eu vou poder doar? Fica com medo de ser exposto com alguma coisa. E é importante a gente frisar que a doação, ela tem que ser altruísta e ela também é anônima. Então, assim, a gente não vai, ninguém vai saber quem que está doando. As informações que acontecem ali são confidenciais. Então, tudo que o doador, ele passa por uma entrevista, né? E qual é o objetivo da entrevista na doação? É justamente tentar identificar se tem alguma coisa que pode prejudicar o receptor, quem vai receber o hemocomponente, mas também a gente tem que identificar se tem alguma coisa que pode impedir o doador que ele possa fazer mal a ele. Então, a entrevista é no formato de proteger todo mundo, não só quem recebe, mas quem doa. E aí as pessoas ficam, às vezes, temerosas com esse processo, sendo que é um processo super simples, tranquilo, tempo todo anônimo, confidencial e que vai trazer muitos benefícios, né? Muitas pessoas podem fazer doação, são candidatos reais à doação de sangue e deixam de fazer essa doação por desconhecimento. Por falta de conhecimento, muito bom. Nós vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí que Talentos e Negócios volta já. Já estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando com o Dr. Tales Miranda, hematologista. A gente estava falando no bloco anterior sobre a importância da doação de sangue. Agora eu queria saber, Dr. Tales, quem pode doar sangue? Então, todas as pessoas entre 18 e 60 anos, alguns casos, aí analisado caso a caso, pessoas de 16 e 17 e de 60 aos 69 anos, também é possível. Tem que ter um peso mínimo de 50 quilos e homens podem doar até 4 vezes e mulheres até 3 vezes no ano, respeitando o intervalo mínimo aí de 90 dias para mulher e 60 dias para homem, justamente para o organismo recuperar.
tem que estar bem de estado de saúde, bem alimentado, hidratado. E aí, dentro disso, tem outros pormenores que são avaliados, mas de uma forma geral... No geral, seriam esses pré-requisitos, né? Para ser um doador. Exatamente. E como você falou, quando não tem as campanhas que vêm até Caratinga, os locais de doação mais próximos aqui na nossa região seriam o Governador Valadares e Manhuaçu. Isso, que está vinculado ao Hemominas. E existem outros hemocentros também que são privados, né? Que estão relacionados a hospitais privados, que é possível também. Mas o Hemominas é o local de referência, tanto em Valadares quanto em Manhuaçu. É rápida a doação de sangue? É rápida, geralmente em torno de 30 a 60 minutos, é tranquilo, só pega por meio de um acesso com uma veia mais calibrosa. É só o tempo de encher, mais ou menos a gente pega em torno de 420, 450 ml de sangue total. Dr. Tales, vamos falar agora a respeito de uma outra necessidade, né, da área hematológica, que é a doação de medula óssea. Queria que você explicasse para a gente qual a importância e como isso pode salvar vidas também. Ser candidato à doação de medula é extremamente importante, porque algumas doenças da hematologia, principalmente as oncohematológicas, leucemias agudas em grande destaque, mas também tem aplasia de medula, alguns casos de talassemia, alguns casos de doença falciforme, que podem requerer o transplante de medula para a continuidade da vida, continuidade de tratamento e cura da doença. E é muito difícil de achar doadores compatíveis. E esses pacientes, uma leucemia aguda, por exemplo, pode estar dependendo a sua vida inteiramente disso. Então é importante se candidatar à doação justamente por ser difícil de achar. E o legal, se você é candidato aqui no Brasil, sua medula pode ser disponibilizada, em muitos casos, para qualquer lugar do mundo, se alguma pessoa precisar. E as pessoas têm muito medo da doação de medula, com medo de dor, com medo do processo, porque acha que tem que ficar furando o osso. Mas é importante frisar que na doação de medula óssea, quando acontece, então eles vão ligar para a gente comunicar, estão precisando de uma medula que é compatível com a sua. Você deseja realmente? Então você ainda pode negar ou aceitar. É isso que eu queria entender. Então, se eu me candidato a ser doadora de medula óssea, eles vão analisar, né, a minha genética, não sei como que se informa isso, mas eles vão analisar que tipo de medula, que é a minha, e vai cadastrar. E precisou, eles entram em contato. Exatamente. Em algum momento da vida, isso não é, cadastrei, já vou doar. Sim. Isso pode ser que nunca aconteça. Uhum. E se precisar, eles vão entrar em contato e saber se você deseja realmente fazer essa doação. E é importante frisar que é uma doação que é tranquila. Existem duas possibilidades de doar a medula. Seja pela própria medula, que aí é aspirado pela crista ilíaca mesmo, né, pelo osso, mas aí o doador vai para bloco, vai ser sedado, é um procedimento relativamente tranquilo. E existe a possibilidade, inclusive, da doação por sangue periférico. Faz uso de umas medicações que aumentam a produção de células-tronco da medula que vão para o sangue. E aí, numa máquina que a gente fala de aférese, é como se estivesse filtrando só aquelas células ali para doação, que também é muito tranquilo. É como se fosse uma doação de sangue. Então. Exatamente. Olha, que bacana. E como que a gente pode fazer? Como que a gente pode se candidatar? Qual órgão que a gente deve procurar? Nesses casos, também é o Hemominas. E aí é somente o Hemominas. Procura o Hemominas. Tem que ter idade entre 18 e 35 anos. Então tem esse limite de idade. Só até os 35. Até os 35. Não posso doar mais. E aí faz-se a candidatura, eles pegam seus dados, escolhem uma amostra do sangue para tipificar justamente a medula, que a gente chama de HLA, e fica registrado. E aí, em algum momento da vida, pode ser que entre em contato. Olha, muito tranquilo, muito fácil e bom saber. Informação importante para vocês, utilidade pública, viu, gente? Bom, doutor Tales, a gente está chegando ao finalzinho já do programa. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal algumas dicas básicas, né, de como nós podemos prevenir as doenças do sangue. As doenças hematológicas preveníveis, o mais importante, como eu falei, é uma alimentação balanceada. Então, evitar a alimentação extremamente rica em gorduras, em carboidratos, ter uma variedade de nutrientes. Então, o acompanhamento nutricional é extremamente importante, associado, é um aliado na hematologia. A atividade física, que é fundamental.
Hoje a gente sabe, principalmente na parte oncohematológica e oncológica também, que a atividade física associada à alimentação, a ausência de tabagismo e a ausência de etilismo são os principais pilares para se prevenir o câncer hoje em dia. Então isso é fundamental. E é claro que também existem aquelas pessoas que ficam, por exemplo, veganos, vegetarianos. Nossa, mas eu não como produto de carne, né, de origem animal. Como que eu faço? Uma das coisas que a gente mais preocupa nesses casos são a deficiência de vitamina B12, que é extremamente importante. Então é importante a gente fazer essa avaliação, fazer o acompanhamento com dosagens seriadas e muitas vezes a reposição também, Claro. que pode ser oral, pode ser intramuscular, sublingual, e aí vai ser analisado de caso a caso, individualmente para o paciente. Excelente. Importante é que a gente tem que prevenir, a gente tem que cuidar da saúde e não deixar chegar a um hematologista só quando já tiver com algum problema, alguma doença mais séria, viu, gente? Fica para vocês, então, essa dica. Gostei demais de receber aqui no programa, doutor Thales. Eu fiquei muito feliz, Fernanda. Foi muito bom o nosso bate-papo. Convite. Muito bom, volte sempre que tiver novidades na área hematológica, venha contar aqui para o nosso público. Combinado, pode deixar. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações, programa importantíssimo aí para a sua saúde. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Continue acompanhando a programação da Sistec e nos acompanhando também nas redes sociais. Beijão e até a próxima semana. Tchau, tchau.